Primeiro, eu gostaria de agradecer a disposição da professora Ofélia, que prontamente atendeu ao chamado aqui da coordenação. Esse tema foi solicitado por pessoas da indústria e a professora Ofélia, dispensa aí apresentações, todo mundo a conhece, professora titular da Escola de Química, do nosso programa de pós-graduação, autora de vários artigos sobre esse assunto e outros, autora de livros, capítulos, bom, editora de revistas, a bicha é danada. Então, gostaria de agradecer muito a ela por ter atendido a essa solicitação e, claro, as pessoas que estão aqui assistindo. Então, Ofélia, agradeço mais uma vez e você tem aí 30, 40 minutos, mas se você passar um pouquinho, não tem problema, a gente aceita, porque o que você tem a passar é muito importante nesse momento, tá certo? Então, uma palavra, Ofélia. Sim, estamos gravando, né? E depois as pessoas que quiserem fazer pergunta e não quiserem que a pergunta seja gravada, por favor, escrevam no chat, tá bom? Muito obrigada, Ofélia, com a palavra. Obrigada, sim, Verônica. Eu espero que todos estejam com saúde. E eu vou apresentar um resumo do que o laboratório H2Sim, e apesar da apresentação ser só minha, o conteúdo é meu e do professor José Luiz de Medeiros, que todo esse desenvolvimento foi conjunto. A minha apresentação está estruturada numa apresentação de cenário motivador, o gás natural, aspectos de inovação tecnológica e o problema central de CO2, a separação, tecnologia de separação de CO2, como o gás natural e as energias renováveis estão interagindo numa perspectiva de futuro, e o gerenciamento de CO2 nessa trajetória, nessa cadeia de produção. E incluir alguma leitura sobre o impacto da pandemia nesse cenário de processamento de petróleo e gás natural. Bom, primeiro, o cenário motivador, ele tem a ver com a energia limpa e emissões de carbono, o problema de aquecimento global, que está associado, reconhecidamente associado com as emissões de CO2, e essas emissões estão com forte nexo com o crescimento econômico, com o produto mundial bruto. E a intensidade dessa economia mundial em CO2 tem um nexo que precisa ser rompido, tecnologicamente rompido, e isso pode ser obtido por modificações da intensidade de energia de um processo. Essa intensidade de energia pode ser alterada por várias abordagens, e o CO2 por unidade de energia utilizada na economia global. O cenário que se enfrenta é de orçamento de carbono, que é isso, nós temos reservas suficientes para várias décadas, estimada em 746 milhões de gigatoneladas de carbono, né, de combustíveis fósseis, mas nós temos, com a meta de aquecimento global limitada em 2 graus Celsius para a década de 40, numa probabilidade de 50% de alcançar essa meta, a gente fica com um orçamento de carbono, considerando toda a emissão, né, por essa curva azul, toda a emissão que está sendo feita, a disponibilidade de emissão é cada vez menor. E com isso a gente passa a ter o que se chama de ativos encalhados, toda essa reserva de combustíveis fósseis que nós temos, chegarem a um ponto em que não poderão ser utilizadas. Isso cria a situação de inqueimáveis, a não ser que se adote avanços de tecnologia. E, historicamente, o que se tem falado é pico de produção de petróleo, e a gente vê que esse pico, né, está em moda falar em curvas, achatamento de picos, esse pico de oferta de petróleo não parece ser o problema. O que parece se impor às operadoras de petróleo e à sociedade é um pico de demanda por conta desse problema de carbono, e quanto mais restritiva for essa meta, menos carbono se pode emitir e mais cedo esse pico ocorrerá.
Então, a tecnologia de gerenciamento de CO2 tem a ver com a existência e prolongar a vida da tecnologia de energia baseada em combustíveis fósseis. Então, o que é preciso é economizar emissões de carbono, reduzindo a intensidade energética, e isso tem sido feito nas décadas, 2, 3 décadas passadas, saindo para quase 1/10 da intensidade anterior, e voltando para aquele nexo, o que a gente pode fazer em termos de intensidade energética, buscar inovações tecnológicas que diminuam a emissão de CO2, tanto na produção de energia como no uso dessa energia, né? Intensificação de processo, aumento de eficiência energética. Do lado da energia, né, até o Bill Gates, recentemente, em 2019, reconhece a eletricidade de baixo carbono tendo necessidade de captura de carbono e técnicas de utilização e armazenamento. Então, tem a sigla CCS, que é para armazenamento, CCU para utilização, e surge também as energias renováveis, que é o que se apresenta em termos de futuro. E associar CCS com essas energias renováveis pode, no caso de biocombustíveis, pode, inclusive, criar emissões negativas de CO2. Então, a geração, como reduzir a intensidade na geração, a tecnologia carvão, 870 gramas de CO2 por quilowatt-hora, e nós vamos descendo essa ladeira de intensidade de energia, incorporando gás natural com ciclo combinado, gás natural com ciclo combinado e captura e utilização e armazenamento de CO2, a energia renováveis, a solar, a eólica, a nuclear também emite zero de CO2. Então, essa redução de CO2 tem de se entender que ela introduz custo para reduzir esse CO2, que aumenta de acordo com a tecnologia. Quanto mais limpa, em termos de carbono, ainda mais caro e o custo de abatimento. Isso, obviamente, se impacta no custo de energia, o custo nivelado de energia. Então, o gás natural ainda é energia de menor custo, com um nível moderado de emissão de carbono, quando comparada a outras alternativas fósseis, notadamente carvão. Então, o que surge para tentar inibir essa emissão de carbono, um é o mercado de carbono, mas o que se vê em termos de mercado de carbono, lançado no início do milênio, a queda no preço dele é inegável, e quando se fala em um empreendimento por conta de vender carbono abatido, é risível, é muito mais. O investimento em capital não será pago pelo preço desse carbono. E o que tem adotado algumas empresas se preparando para um futuro de risco de taxação, que é o outro lado. Um lado é pagar pelo carbono que você deixa de emitir, o outro é multar, taxar o carbono que você emite. Então, várias empresas passam a incorporar uma taxa interna de preço de carbono para aumentar a resiliência dos novos empreendimentos frente a um futuro de mudanças climáticas que aumentem a intensidade na taxação. E a implícita são subsídios, né? E subsídios existem para combustíveis fósseis, que atuam como preço negativo de carbono, que, de certa forma, incentiva o uso de uma energia intensiva em carbono. Mas o que se está vendo é a taxação e aumento desse mecanismo de cap and trade, né? Limita e taxa o que ultrapassa essa limitação. Em 2020, a entrada já da China adotando o mecanismo de taxação. O Brasil ainda não adotou, mas o Chile já tem. E o que é importante é quando o Brasil anuncia descobertas do pré-sal, ou seja, nosso futuro fóssil, nosso futuro de riqueza fóssil, intensifica-se a taxação de carbono. Então, esse é o grande obstáculo para um futuro onde a economia fóssil ainda trará benefícios ao Brasil. Então, o que a gente vê é um investimento nessa resistência fóssil
por expansão de FPSOs, que as nossas reservas são exploradas mais economicamente e tecnicamente é mais indicado, através de uso de FPSOs, que são os navios plataforma. Esse é um mapa em 2017, onde o Brasil lidera com 54 plataformas. Só explicando como é feito esse mapa, são 44 plataformas já em operação, a verde, que são 3, são as prontas, e as 7 são em encomendas. E esse mesmo mapa existe em 2019, e o que a gente vê, o Brasil não tem mais encomenda nesse mapa, mas tem 7 plataformas agora em verde, ou seja, novas, e expande de 54 para 59. Então, essa é a observação que eu quero chamar a atenção. Nós estamos observando o problema de um futuro ameaçado da combustível fóssil, mas, ao mesmo tempo, um forte investimento em explorar e produzir as reservas nacionais. E qual é a leitura que se pode fazer? É que se está criando um lock-in tecnológico, ou seja, intensificando agora o investimento em infraestrutura, em CAPEX, para que no futuro haja uma flexibilidade de operar apenas com os custos e derrubar iniciativas que venham no sentido de matar a indústria de fósseis. Então, é nesse cenário que eu apresento as tecnologias de CO2. Eu chamo atenção na OGCI, que é um Oil and Gas Climate Initiative, que está com 13 operadoras, a Petrobras faz parte dela, e essas 13 operadoras criaram um fundo mundial, com bastante recursos, para enfrentar esses problemas da sobrevivência do petróleo, que é basicamente segurar as emissões de carbono, as emissões fugitivas de metano, investir em tecnologias de captura e armazenamento de CO2 e tentar trabalhar com maior eficiência. Ele tem alguns indicadores que eu selecionei algum, e as emissões de gases de efeito estufa no upstream 363 contra no setor inteiro de 724, ou seja, investir em tecnologias do topside das FPSOs que limitem essa emissão é importante. Outra é que o gás natural está a 1/3 da produção total, e as emissões de metano, que é um gás de efeito estufa, no setor upstream, é quase a totalidade das emissões de metano. Então, trabalhar nas FPSOs é uma etapa importante da cadeia. E o ponto para desenvolver essas tecnologias é a energia renovável entrando. Então, nós temos inovações que servem para as energias renováveis, devem também ser buscadas pelas energias fósseis, para que levante essa curva vermelha no início da década aqui, 2020, para que esse pico seja cada vez mais alto e postergado. Nós temos hoje uma fase em que as mudanças rápidas ocorrerão e depois será o fim do jogo, onde as renováveis se estabelecem e as fósseis passam a assumir um papel coadjuvante. Então, o que se busca em termos tecnológicos é aumentar inovações tecnológicas para subir e ampliar a fase 2, e a infraestrutura existente, o lock-in tecnológico para retardar a fase 3, e sistemas tecnológicos que poderão atrasar ou adiantar essas fases. Então, a ideia da tecnologia atual sendo substituída por uma nova tecnologia, nós temos a nova tecnologia entrando em um sistema tecnológico que pode matá-la ou acelerá-la. Então, o que eu quero mostrar é no setor de petróleo e gás natural, como poderia ser feito um sistema tecnológico que preservasse a tecnologia atual, e sem matar a tecnologia nova, é claro, porque é o futuro. Então, nós temos investimentos em CAPEX de longa vida, que é esse investimento em produzir novas plataformas, que criam esse lock-in para obter um retorno de investimento futuro. A taxação de carbono que subsidia energias renováveis, ou seja, ela estaria
facilitando a curva de renováveis, e gerenciamento de CO2, criando oportunidades de extensão para fósseis. E nós temos, favorecendo a tecnologia atual, a abundância de fósseis, a separação de CO2 se tornando cada vez mais eficiente e mais barata, e surgindo tecnologias de conversão de CO2. Sobre esse aspecto que eu queria chamar a atenção, obviamente são várias teses que a gente tem, que podem ser construídas nisso, e por a gente eu quero dizer toda a universidade, mas um importante binômio é escala e custo. Então, tem essa equação aqui, que seria o custo de abatimento, que é todo o investimento, menos o somatório de OPEX, isso é custo, subtrai-se desse custo a receita, e no denominador, o que essa tecnologia permite em abatimento de CO2. Então, isso dá o custo da tonelada de CO2 evitado. E o que a gente vê nessa curva é que o que traz custo negativo, ou seja, que a tecnologia dá uma receita que supera o CAPEX e o OPEX, são tecnologias de baixa escala. Então, nós temos hidrelétricas, GTL, são todas tecnologias que têm um potencial de receita, mas que não têm potencial de escala, porque os produtos normalmente não têm esse potencial. No meio do caminho, nós temos mudança do uso da terra, em cima dele que o Brasil fez as intenções espontâneas dele de redução, assumindo exatamente mudança do uso da terra para reduzir emissões, mas a gente vê na extrema-direita o abatimento de CO2 permitido por CCS, que é a captura e armazenamento de CO2, pegando plantas existentes e fazendo retrofitting para que se capture o CO2. Então, com essa realidade que a minha apresentação não inclui a conversão de CO2, porque o problema de energia da escala de petróleo é um problema que tem que ser atacado com CCS. E o mapa de projetos em larga escala de CO2 mostra que estão todos ligados à produção ao CCS, né, captura e armazenamento, e se vê no Brasil 40 milhões de toneladas de CO2 até 2025, que é o pré-sal, e o armazenamento através de recuperação avançada de petróleo com CO2 separado do gás natural. Então, entramos agora na separação de CO2, e eu apresento dois ciclos de carbono, né? Um ciclo de carbono, nós temos o carbono que está lá no reservatório, ele é retirado para produzir energia. Junto com ele, na realidade do pré-sal, vem gás associado, e na realidade do pré-sal, muito CO2 associado a esse gás. Esse gás precisa ser upgraded, retirado de CO2, esse CO2 é comprimido e injetado para recuperar mais petróleo. A outra ciclo de carbono é esse gás, esse petróleo sendo processado, trabalhado, produzindo energia, e dessa energia, junto com ela, CO2. Esse CO2, então, do gás exausto, sendo capturado e, por pipeline, enviado ao reservatório. Então, esse é que eu chamo de ciclos, 2 ciclos de carbono na cadeia do gás natural à energia. No pré-sal, na FPSO, como ela é concebida no campo de Lula, você tem a separação a compressão do gás, separação de H2S, a desidratação desse gás, ajuste de ponto de orvalho de água e hidrocarboneto, separação de CO2, esse CO2 é comprimido e injetado, e o gás é comprimido e exportado. Então, tem várias tecnologias, essas tecnologias ganham ou perdem, dependendo do aspecto investigado. Então, o consumo específico de energia varia, por exemplo, membrana tem um consumo maior específico de energia, em função da necessidade de comprimir o gás, e o CO2 é recuperado em baixa pressão, tendo que ser recomprimido para injeção. Vários indicadores que diferenciam essas tecnologias, e dependendo de como você agrupa e cria um único indicador, você tem diferentes
ganhadores, né? Pela forma em que nós avaliamos, ganhou a membrana acoplado à absorção química para acabamento fino. Nós estudamos diversas configurações e verificamos que arranjos de membrana série têm vantagens dependendo da concentração de CO2, ou seja, tecnologias não são únicas, cada caso tem uma aplicação mais promissora para uma tecnologia em detrimento de outra. Surge também num contexto de mais CO2 nesse gás, que seria Libra, e outros, né, outros campos do petróleo chegam a 60, 70, mas Libra é a bola da vez. Nós estudamos o uso de separadores supersônicos, que são, eles não envolvem partes móveis, ele não há adição de produtos químicos, o que favorece a operação remota, em campos distantes da costa. Então, é uma garganta e seguida de uma expansão, e com essa garganta de expansão há um perfil de pressão, projeta-se para esse perfil de expansão, de variação de pressão. Junto com essa variação de pressão, há uma variação de temperatura. Quando essa temperatura cai, há condensação, e você pode retirar hidrocarbonetos, água e CO2. Então, ele serve para ajuste de ponto de orvalho de hidrocarbonetos, ajuste de ponto de orvalho de água e remoção parcial desse CO2. Então, é possível comparar, a gente desenvolveu um módulo para simular esse separador supersônico no simulador bastante usado na engenharia química, que é o Aspen High-Sys, e a gente pode comparar diferentes configurações, por exemplo, desidratar com TEG e depois separar CO2 com membrana, desidratar com separador supersônico, depois usar membrana, ou desidratar com separador supersônico e remover CO2 com separador supersônico, resfriar o gás com ciclo de refrigeração ou resfriar o gás com CO2. E é possível, então, comparar, por exemplo, o custo de energia das diferentes tecnologias. E, por exemplo, com a escolha adequada, a partir da concentração de CO2 que você tem nesse gás, na pressão parcial de CO2 nesse gás, para esse estudado de Libra, a gente viu que o separador supersônico, para ajuste de ponto de orvalho supersônico para remoção de CO2, obviamente não até o limite da ANP, ganhou em termos de potência. Vamos agora para outro ciclo de carbono, que é o ciclo onde o CO2 é removido pós-combustão, mostrando à direita dois gráficos, onde um gráfico faz um levantamento de iniciativas em alta escala para a remoção de CO2, e o que se vê é que na captura de CO2, no processamento de gás natural, nós temos escala de 2 a 3 vezes maior do que a captura pós-combustão. Então, pós-combustão, a gente espera se intensificar nesse cenário de taxação, e dentro desse cenário de taxação, o que se vê é a absorção química ou física, como os grandes players do cenário tecnológico. Mas eu chamo a atenção também nesse levantamento feito do grupo que o pré-sal representou um pico na tecnologia de membranas em processamento de gás. No processamento por absorção química, o que entra, o vilão da história, é a energia necessária para reciclar o solvente. E gerações e gerações de tecnologias vão sucedendo, buscando melhor desempenho energético. E a busca de novos solventes para melhorar o jogo. A nossa atuação na UFRJ em captura por solventes, estamos no nível de piloto, buscando, inclusive, novos solventes, numa figura onde está 0 minuto, 46 minutos e 72 minutos. É um solvente que é uma mistura de solventes que, quando aumenta a fugacidade de CO2 na mistura, ou seja, o loading de CO2, ocorre uma separação de fases, uma fase é rica em CO2, a outra fase é pobre de CO2, então vai para a regeneração apenas a fase rica, e com essa diminuição de massa que vai para a
regeneração, espera-se uma redução da demanda energética do processo. E aqui, à esquerda, nós temos uma planta para fazer screening de solventes e ver como eles desempenham para depois ir para uma piloto que está sendo construída. Bom, isso antes da crise. E aqui é um outro projeto com a Shell, onde o solvente é encapsulado e, na verdade, fica como se fosse um processo de adsorção, mas dentro da cápsula tem um solvente que faz absorção química ou física, dependendo do solvente. Saindo das iniciativas para se reduzir a intensidade de carbono da produção da cadeia fóssil, vamos, então, para os desafios das renováveis. E quando eu estou aqui falando em renováveis, eu estou falando em eólica e solar, que é o que tem escala para substituir as fósseis. Então, o primeiro desafio dos renováveis é a escala. Nós temos hidro chegando a 100 mil megawatt-hora em Itaipu, e o quadrado vermelho, onde está a escala para solar. É mais uma geração distribuída. Então, o desafio de penetração no mercado desse mercado de energia não é só o preço, mas é a escala. O outro desafio é o retorno em energia para a quantidade de energia investida, e tem aí esse abismo de energia, onde, dependendo da fonte, é o que mantém os fósseis nessa condição de liderança, é o ROI dele, né? O retorno de energia por energia investida. Terceiro desafio é a abundância de fósseis. Nós temos, por décadas e décadas ainda, combustível fóssil sobrevivendo. Então, se tecnologias forem desenvolvidas que tornem essa utilização ambientalmente correta, a vida dessa tecnologia, dessa fonte energética, se manterá por mais décadas. E um importante aspecto é que as transições não ocorrem de um ano para o outro, elas levam décadas, elas podem ser aceleradas, né, ou retardadas, mas esse gráfico mostra quantas décadas até o suprimento de 5% da demanda mundial. Carvão levou quase 60 anos, 6 décadas, petróleo também 6, gás, e nós estamos renováveis na sua primeira década. Então, o custo da energia termoelétrica, também deve-se lembrar isso, que ela reage à penetração de mercado. Então, renováveis se ampliando, há uma reação delas. E uma das reações que é chamada atenção é para atender essa curva de Pareto, né, que você tem da energia solar, que quando você tem um pico de demanda, você não tem o da oferta. E o fato de que termoelétricas a gás, elas reagem rapidamente, você pode colocar em meia hora uma termoelétrica em funcionamento, a gás, e ela pode, inclusive, fazer um ciclo de shutdown à noite e ligar de dia, ou ligar de dia, shutdown de dia e ligar à noite. Então, isso é uma forma de explorar sinergias entre as renováveis e porque o gás natural, porque é o que tem menor intensidade de carbono entre as fósseis, as alternativas fósseis. Existe, inclusive, a literatura que diz que a energia fast reacting, 1% dela permite 0,8% de penetração da renovável no grid. Uma outra tecnologia que a gente tem estudado com apoio financeiro da Petrobras, uma tecnologia gas to wire, que é por que transportar o elétron, por que não transportar o elétron em vez da molécula. E, na verdade, duplo transporte de molécula, o metano sendo transportado para o continente e o CO2 de volta para o pré-sal para ser armazenado. Então, dentro dessa ideia, seria criada uma plataforma não para produzir petróleo, mas para produzir energia, e ela poderia estar flutuando ao lado de uma plataforma que produz o gás. E a separação desse gás não ser totalmente de CO2, parte desse CO2 ficar, né, espacialmente, esse upgrade parcial ser feito, por exemplo, com separador supersônico, e esse gás iria para um FPGP, onde teria várias turbinas, e
a captura de CO2 flutuante e o CO2 injetado iria o elétron para a costa, tendo um cabo, que não é barato, HVDC, um cabo de alta voltagem, e um conversor no continente. E nós fizemos uma comparação, variando o teor de CO2, o 22 é o CO2 de Libra sendo pré-processado com um separador supersônico, ele consegue fazer isso. E fomos variando até o teor de CO2 que o gás de Libra tem, que é 44,2%, e fizemos a engenharia de processo para vários casos. E o que eu chamo a atenção é a linha da tabela, NPV, que é o valor presente líquido, e esse resultado nada intuitivo, que queimar esse gás in natura, com 44,2% de CO2, fazendo a captura pós-combustão, daria um valor presente líquido maior. Isso é um resultado nosso, que foi publicado agora em 2019, é totalmente não intuitivo. Bom, vamos para conclusões. Eu lamento que eu já estou invadindo em 5 minutos o tempo que a Verônica me deu originalmente, mas é o problema do fechamento, a escala. O U é de utilização, onde eu tomo a liberdade de tirar o U, eu não acredito U nessa escala da energia, eu acredito U em gerações distribuídas de CO2. Nós temos, na nossa década, menos de 0,3 gigatonelada de CO2, capacidade de captura. Em 2030, a gente pode chegar a 1 gigatonelada, aumentar isso em 10 vezes, mais de 10 vezes, chegar a 4 gigatoneladas na década de 40, e na década de 60 a 7. Isso não é um desafio elementar. Nós não estamos falando de uma tecnologia de escala de bancada, não estamos falando em uma tecnologia em escala piloto, nem ainda apenas uma escala comercial. É uma larga escala comercial. Esse é o grande desafio. O desafio de fazer retrofit para que as termoelétricas existentes capturem CO2. Aplicar CCS nas unidades de processamento de gás natural parece ser a iniciativa com mais retorno. E o gás natural com CCS como sendo um complemento para energia renovável intermitente. Tem um relatório do Global Status, na verdade, o Global CCS Institute, onde ele levanta as principais iniciativas e o que motivou essas principais iniciativas, e eu marquei com um box magenta, verde e laranja, quais foram os motivadores, e ele foi a recuperação avançada de petróleo, a disponibilidade de tecnologia de captura a baixo custo e baixo custo de transporte. E vocês vão ver que figura aí a Petrobras, o Brasil, numa linha onde, dos 5 motivadores, esses foram os 3 motivadores, sendo os outros 2 a integração vertical, de você ter o gás, você mesmo produzir esse CO2 e ser responsável pela captura, provisões do governo, fundo setorial, né? E os 3 relevantes marcados pelas caixas. A redução da emissão, e quando você vai adotar CCS, é quando cruzar essas 2 curvas, ou seja, o custo de separar com a taxação, o custo de emitir. Se você fizer antes do tempo, você vai produzir energia mais cara, se fizer depois do tempo, você perdeu espaço no mercado. O que se pode fazer no início é colher os frutos que estão fáceis, né? Fazer otimização energética, algumas mudanças, o CO2 que você consegue capturar, monetizá-lo. E à medida que vão surgindo taxas e redução de subsídios para as fósseis, esse custo de emissão vai aumentando e vai cruzando essa curva. O que temos também do lado das energias renováveis é que o custo de geração está caindo. O que se mantém ainda é um elevado custo de armazenamento. Qual é esse problema? É a intermitência. Se esse custo de armazenar cair, a intermitência deixa de ser um problema. É só incluir na rede dispositivos de armazenamento, que ainda são caros.
E o alerta, né? Não vai precisar acabar petróleo. Eu entrei na universidade, décadas se passaram depois que eu saí, e o petróleo não acaba, só aumenta a quantidade dele. Então, não é a falta de petróleo que vai fazer a mudança. São as mudanças na sociedade. E surgiu uma pandemia, né? O que ela trouxe no petróleo? A epidemia forçou lockdowns, ela desaqueceu a economia, ela suspendeu o movimento de aviões que consomem combustível. E isso refletiu, comparando as crises que tem aí, a maior crise que teve na demanda de energia desde 93, comparando o valor 100 sendo o janeiro de 2018, nós vemos energia como sendo o setor que mais impacto recebeu da pandemia. O preço do petróleo, ele está agora se recuperando, está em 35, mais ou menos, mas nós vivemos um momento histórico de ter o petróleo negativo, pelo problema de armazenar. E aí surge em que ponto que nós continuaremos a produzir petróleo, vai depender onde se estabiliza esse preço de petróleo. Eu achei num desses relatórios, cada empresa tem o seu break-even, depende de onde é a sua fonte de petróleo, né, as suas reservas, e nós estamos bem abaixo dessas reservas. Isso é um estudo da Shell, de 2019, 2020, acho 2019. Ele vai mostrando o custo desse petróleo, nós estamos no verde, né, águas profundas. Segundo esse relatório, o preço do Brent precisaria estar acima de 80, eu não acredito, eu acredito que é algo menor, mas isso é um valor que a gente não tem, a sociedade não tem, certamente as empresas de petróleo têm. Desemprego, o desemprego esse quadrado cinza, entre 2019 e 2020 nós temos a queda do petróleo. O petróleo é um setor que já estava com um problema de oferta grande, né? Já vinha rateando. Uma espécie leva cerca de 36 meses para construir, a pandemia estima-se que resultará num acréscimo de 12 meses no tempo de construção. Esse é um relatório do Banco Mundial, que mostra o preço do petróleo, mostra o PIB do Brasil. Não é simpático o cenário. O que a gente tem de positivo do cenário, que é o óbvio, a economia desaquece, emissão de CO2 cai. Nós temos a maior queda de emissões de CO2 de todos os tempos, maior do que na crise financeira. E algo que surpreende também, a resiliência das energias renováveis. Então, enquanto todas as fontes de energia caíram, as renováveis não caíram, ficaram positivas em termos de crescimento. Aí tem alguns países e tem a Carbon Brief, que é um site na internet que traz informações sobre petróleo e sobre fontes renováveis. Então, eu queria pedir desculpa pelos 10 minutos extra, agradecer a toda essa pesquisa, não poderia acontecer e certamente não poderá continuar sem o apoio da Petrobras, da Shell e das empresas de petróleo, a ANP pelos programas de recursos humanos, o CNPq pelos editais temáticos. Obrigada. Muito obrigada, Félia, foi excelente. Ninguém sentiu que você passou 10 minutos de jeito nenhum. Bom, então vamos agora à sessão de perguntas. Igor gostaria de fazer uma pergunta, depois Fred, e quem mais quiser, por favor, se inscreva aqui no chat. Obrigada. Tá dando para ouvir? Perfeitamente. Primeiro, parabéns, eu gostei muito da live, eu gostei muito de aprender sobre isso. E a minha pergunta é bem simples, eu queria saber só se vocês já cogitaram, já realizaram alguma vez análise exegética para esses sistemas. Com certeza. Com certeza, e está publicado, isso não é a minha área de
de conhecimento, por isso que eu não abordei, mas temos artigos do grupo, que é liderado pelo professor Zé Luiz, e se houver interesse, é só convidá-lo para apresentar os estudos. Mas tem sim, está na literatura. Muito obrigado. É que eu queria saber, que eu estudo um pouco isso, seria bom ver essa aplicabilidade e também saber se, porque eu vi que é um conceito muito importante, e aí eu queria saber se é aplicável mesmo nesse caso. Com certeza, inclusive um indicador de desempenho, de sustentabilidade de processo que a gente tem utilizado. Que ele não dá apenas a eficiência energética, ele dá a qualidade da energia que você tem. Uhum. Muito obrigado, viu, Ofélia? Bom trabalho. Obrigada a você. Obrigada, Igor. Fred e depois Delano. Ofélia, primeiro que tudo, obrigado pela excelente apresentação. Parabéns para você pelo excelente trabalho, não só científico, mas também tecnológico e de importância para o Brasil, eu acho. Né? Excelente nível de trabalho. Eu queria só perguntar o seguinte, o foco da pesquisa é muito mais de processamento, né, e como extrair CO2, tal, como baratear essa separação que eu entendia. A gente sabe que a injeção de CO2 em reservatório pode causar danos, né, principalmente em rochas carbonáceas. Você pode, no ponto de injeção, reagir com a rocha e danificar o reservatório. Né? E outro problema também em reinjeção de CO2 é possíveis precipitações de sólidos, principalmente asfaltenos. Então, tem algum tipo de estudo nessas linhas, não? Então, Fred, agradeço a observação sobre o seminário. Não trabalhamos com a linha de reservatórios, não. Nosso grupo é um grupo de engenharia de processos, incorporando termodinâmica nisso, mas é um grupo onde a gente atua no topside. Então, são processos de separação. O que ocorre lá no reservatório é um problema sério, inclusive escapamento desse gás que você está injetando lá, para agilizar essa rocha. Mas, por outro lado, se você não tiver esse destino para o CO2, você tem que parar a produção, porque é um volume. Tem reservatórios aí que você não tem metano no CO2, CO2 no metano, é metano no CO2. Sim, com certeza. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A questão talvez é onde injetar o CO2 dentro do reservatório, né? Como injetar o CO2 dentro do reservatório. Sim, tem grupos, a própria UFRJ tem um grupo do professor Paulo Couto, um laboratório que está sendo criado como um laboratório de referência, com investimento forte da Shell, e sim, é uma área que tem de ser feita muita pesquisa. Obrigado, Félix. De nada. Obrigada. Então, Delano e depois Carlos Raimundo, por favor. Bom dia para todo mundo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ótimo. Professora Félia, primeiro, obrigado aí pela apresentação. Apesar do tempo curto, conseguiu abordar aí muitos assuntos e muitos temas. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer era se esse material vai ficar disponível. Acho que eu vi que está gravando, acho que é importante estar disponível para a gente olhar com um pouco mais de calma essas referências que você colocou, que apesar do tempo curto, você conseguiu abordar aí um arcabouço muito amplo de referências, então é interessante para a gente se aprofundar com um pouco mais de cuidado, com calma, esse Sim, material. a Verônica gravou e vai ficar disponível. Eu não sei como, mas ela... Vai ficar no nosso canal do YouTube. Depois, todos os convidados vão receber o link para a visualização. Acredito que hoje, no final da tarde, porque assim que acaba a gravação, o nosso funcionário da secretaria faz a edição. Surgiu uma pergunta aí no chat se a apresentação ficará disponível, os slides. Eu posso gerar um PDF e enviar para você se houver interesse. Certo? Ótimo. Perfeito, obrigada. Excelente. Eu queria pegar o gancho aí, agora entrando na parte técnica, o gancho do professor Fred, para falar o seguinte:
Dentro dessa linha de terem alguns dificultantes, né, alguns obstáculos aí para a reinjeção do CO2, eu queria ouvir um pouco da opinião do professor Ofélia sobre essas novas tecnologias de Power to Fuel, né? Power to Liquid ou Power to Gas, onde a gente transforma o CO2 em metanol ou transforma o CO2 em gases ou leva isso para matéria-prima na produção de petroquímicos, esse tipo de coisa, como uma solução, lógico que ainda com bastante gargalos tecnológicos, principalmente por energia, né? Você precisa de hidrogênio para fazer essa síntese desses combustíveis, mas a gente vê algumas oportunidades aí de sistemas de geração fotovoltaica ou eólica com gargalos de distribuição que poderiam ser aproveitados nas próprias FPSOs. Então, eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre a opinião dela com relação a esse tipo de uso do CO2. Então, qual é a minha opinião? Aquele gráfico de curva de abatimento de CO2. Para a cadeia que leva gás à energia, a não ser que esse produto seja combustível e entre no mercado de energia, a saída é CCS, para a escala imensa que se tem. Mas para essa geração distribuída de CO2, da indústria de cimento, onde o custo de transporte até o pré-sal seria muito grande, sim, converter esse CO2, e acredito que a melhor conversão seja via hidrogenação desse CO2 a metanol ou a metano, né, metanização desse CO2, é o futuro, mas é um futuro onde deve-se pensar como destino do CO2. Em todas as contas que nós fizemos de engenharia de processo, dificilmente ele dá o CO2 que entrou como matéria-prima, se esse CO2 que você conseguiu abater. Por quê? Porque as condições de reação são severas. Então, normalmente, alta pressão, alta temperatura. Alta pressão e alta temperatura você tem energia. E essa energia, se ela vier de origem fóssil, é emissão de CO2. Então, uma linha que está surgindo muito, que eu tenho visto nos congressos, é essa conversão como forma de armazenar energia intermitente. Então, é óbvio que tem aquela curva, você dimensiona para que nível de base de suprimento você vai dimensionar uma eólica ou uma solar. Você pode dimensionar no nível maior e o excedente você armazena, por exemplo, converte água a hidrogênio, faz hidrogênio por eletrossíntese, e esse hidrogênio você converte CO2 a metanol, a metano, e armazena. Então, uma grande saída do CO2 é dar as mãos ao hidrogênio e à eólica, no solar. Mas, pensando numa plataforma flutuante, fazer usinas flutuantes eólicas. Inclusive, tem um projeto, se eu não me engano, da Petrobras com a Total, de 60 milhões de reais, um pilotinho, para testar eólica flutuante, fazendas de eólica no mar. Excelente. Obrigado, professor. A gente está desenvolvendo aqui algumas pesquisas nessa linha na Universidade Federal da Bahia. E aí, quando você falou que não acreditava muito no uso, no U, né, eu fiquei um pouco preocupado com a sua opinião. Não, eu não acredito nessa cadeia. A quantidade de CO2, uma FPSO trabalha com 6 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Então, se você pegar 40% disso, 30% disso sendo CO2, você inunda o mercado de metanol. Eu entendi. Agora ficou mais claro. Então, quando a gente fala em valorar o CO2, você começa a deprimir o preço dessas commodities. Elas vão valer zero. Agora ficou muito mais claro quando você falou da questão da escala, dessas gerações Não tem como dissociar a escala e o fato econômico. O mercado não vai estar lá contemplando e absorvendo toda a sua produção. Então, se você pegar toda a produção mundial de ureia, o CO2 que ela consome
e pegar uma termoelétrica, você vai ficar triste. Por isso que eu digo que no mercado de alta escala é CCS. Ótimo, ficou bem claro agora, professora. Obrigada. Falando agora Carlos e depois a Gemiro. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a doutora Ofélia pela apresentação, a síntese, né, apresentada de um assunto tão vasto e que, explanado em tão pouco tempo, deu uma grandiosidade de conhecimento muito grande, né? A minha pergunta tem boa complementação anterior, né, que já foi feito no finalzinho aí do diálogo, de saber acerca de o percentual que a gente está falando, que a gente está querendo conhecer, né, da maioria, né, pelo menos de mim, do percentual de CO2 que a gente está falando, né, de extração, né, de um poço de petróleo, de uma extração natural, para a gente aproveitar isso, né? E a segunda é a gente aumentando essa escala de produção, onde teria essa demanda, né? Onde seria demandado isso pelas indústrias, pelos processos industriais hoje existentes, né? A demanda de Essa é a minha CO2, Isso. você pode ver pelo preço do CO2. Você não consegue vender CO2. É impossível. Não tem demanda para essa quantidade de CO2. Estamos falando de 40, em Libra, 40% de CO2 no gás. E a relação gás-óleo que você tem em Lula se eu não me engano, 200, 250, Libra vai para 400, 450. No campo de Lula, esse gás já faz cerca de 60% do topside do navio ser com equipamentos de processamento de gás, separação de CO2, compressão de CO2 para injetar, compressão de metano para exportar. Então, quando você vai para a Libra, essa quantidade de CO2 aumenta e o navio já está cheio. Tem um agora, eu acho que esqueci o nome, Equinor, que já é um navio com capacidade para 15 milhões de metros cúbicos de gás por dia, e óleo, acho que 150 ou 200, que já é um novo navio, que não existia antes. O que está trabalhando agora são navios cargueiros sendo adaptados. Então, a quantidade de CO2, só para você ter uma ideia, os navios existentes que transportam, eles já não têm capacidade de processar esse gás, e o CO2, sendo 50% desse gás, você consegue imaginar a quantidade de CO2. Então, não tem mercado para esse CO2 que não seja, no momento, recuperação avançada. Tá ok. Muito obrigado. De nada. Obrigada, Carlos. Então, Argemiro, por favor. Bom dia a todos. Ofélia, parabéns aí pela brilhante exposição aí nesse contexto da energia, dos fósseis, dos renováveis. Eu gostaria de ouvir a tua opinião, né, num cenário onde a energia elétrica estaria no transporte terrestre, o bioquerosene transporte aéreo e os fósseis destinados à petroquímica e não à produção de energia e combustíveis. Eu vejo esse cenário e vejo o único fóssil que poderia, no futuro, transitar para energia seria o metano, que seria o fóssil mais simples molecularmente falando. O resto é aproveitar a complexidade dessa molécula que está no petróleo, em algo muito mais nobre que queimar. E o combustível de aviação, sim, e o que não conseguir entrar um biocombustível de aviação, tentar nos combustíveis, biocombustíveis, fazer CCS. E aí você teria um crédito de carbono para usar carbono fóssil na aviação. E entenda também, Argemiro, no meu ponto de vista, a aviação será outra depois. Não. A TI tomará bons aviões dos pátios para sucata. Sem dúvida. Então, Ofélia, muitíssimo obrigada, foi excelente.
né? Agradecemos também aos participantes, convidamos para a próxima live, será o professor Rodrigo, né, que vocês vão receber convites também. Então, Ofélia, palavras finais. Bom, quero agradecer a presença de vocês, a forma que a gente tem, que restou, né, de convívio de um grande número, e agradecer a oportunidade de apresentar o que a gente faz. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Então, obrigada a todos. Aqui se desfaz a rede Live Científica PQB. Está levando jeito, Verônica. A gente vai aprendendo. Muito obrigada, Ofélia. Foi excelente. Agora o Obrigada, telefone Verônica. resolveu Obrigada a tocar. todos.